Assista agora Viver Mais com Cíntia Charone. Os sonhos mais lindos sonhei de que eras meu um castelo ergui e no teu olhar tonto de emoção com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece, és fascinação. Que alegria, que emoção e que bênção poder reiniciar essa nova temporada do Viver Mais com um cântico tão lindo, com uma mulher tão linda como Madalena Liverti. Madalena é soprano e é cantora desde os 12 anos. Na verdade, eu acho que ela já nasceu cantando e aos 12 anos resolveu estudar o canto. Que coisa linda, Madalena. Eu sei que você, além de cantar, também toca instrumentos musicais, mas hoje você está acompanhada aí pelo seu lindo marido, né? Que está sempre lhe acompanhando, claro, porque ao lado de uma linda mulher existe sempre um lindo marido, um lindo homem, né? Ou não, enfim. Mas que bom recebê-la. Sei que você é talentosíssima, sei que você é premiadíssima no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália. E quero te dizer que é um orgulho para nós paraenses, brasileiros, tê-la como esse ícone da música em tantos lugares do mundo. Muito obrigada, Muito viu? obrigada. É uma chance que a gente tem de estar levando a música para as pessoas e a gente agradece do fundo do coração. Muito obrigada. Pois é, gente, olha que programa especial, né? Como eu falei para vocês no início, vamos falar sobre o empoderamento feminino. E o que é o empoderamento feminino? Olha só, gente, empoderamento feminino é uma coisa e feminismo é outra. Vamos falar sobre empoderamento feminino, que é o poder que cada pessoa tem sobre si. Existe o empoderamento da mulher, o empoderamento do idoso, o empoderamento do negro, enfim, são ações que fazem com que as pessoas se sintam fortes, poderosas. E hoje a gente vai conversar com 4 mulheres maravilhosas, além da Madalena, que são Leila Charone, que é dona de casa e, como ela gosta de dizer, empresária do lar, que já passou por várias situações de desmerecimento porque vive em casa. Ah, ela só cuida da casa. E não é isso não. Hoje ela vai mostrar pra gente como ela é uma mulher empoderada, sendo empresária do lar. Teremos também a querida Adelaide Oliveira, que é jornalista e apresentou vários anos na TV Cultura e há 8 anos ela é presidente da TV Cultura. E olha, gente, olha que bacana, todas as diretorias da TV Cultura praticamente são empossadas por mulheres. Isso sim, também é um grande empoderamento da mulher, grande jornalista. Teremos também Luca Pinheiro, que há 16 anos é motorista profissional, motorista de táxi, gente, olha que coisa legal. E ela, junto com outras mulheres, né, formou um clube que você vai conhecer já já, mas que trabalha em táxis atendendo somente mulheres. Ela vai contar para vocês e para nós todos aqui o que ela faz de diferente junto com outro grupo de mulheres. Teremos também a linda e graciosa advogada, queridíssima nossa, de todo mundo que trabalha com envelhecimento do idoso, Letícia Bittar,
que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Ela que luta aí por todos os idosos, que faz um monte de atividade linda para empoderar os idosos e principalmente as mulheres idosas, porque afinal de contas, né, a velhice é feminina. Então, vamos começar agora o nosso Batendo Papo sobre empoderamento feminino no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Meninas, sejam todas bem-vindas, mulheres todas empoderadas. A gente vai quebrar o galho e deixar um menino aqui no meio, né? Pra gente, de vez em quando, ouvir uma musiquinha, mas hoje o papo é com vocês. Que legal poder conversar com mulheres que realmente têm e conhecem o poder que tem no meio da sociedade, né? A Leila, que é minha tia, por isso vou chamar tia Leila. Ela é dona de casa, mas ela se autodenomina empresária do lar. E justíssimo isso. Como que funciona isso? Hoje você já consegue se enxergar mais respeitada ou continua sendo vítima desse tipo de comentário? Minha realização profissional realmente é empresária do lar. Dificuldades com relação a opiniões é muito ruim e muito dolorido muitas vezes. Isso já lhe deixou triste, então? Já te levou assim a repensar a vida? Não falo em triste porque eu fiz com tanto amor que essa tristeza realmente não habitou em mim. Mas o fato das pessoas não reconhecerem a sua importância, Sim. te deixava revoltada? Sim. Ou qual era o sentimento? Não, não era uma revolta, mas uma tristeza muito grande de ver que a valorização de uma dona de casa não é aceita na sociedade como ela deveria ser aceita. É uma profissão que chega a repugnar, chega a magoar, muitas vezes, aquelas amigas que conseguiram o nível superior, que estão de parabéns, mas que a profissão que a mulher se dedica ao lar, existem vários fatores que nos levam a isso. E um deles realmente foi pessoal. Eu quis me dedicar, eu quis cuidar dos meus filhos. Eu nunca tive babá, eu cuidei. Era das 6 da manhã, de um dia para o outro. Você já se colocou um diazinho que seja para ficar lá criando os filhos, educando os filhos, limpando a casa, fazendo a comida? Gente, é muito trabalho. Então, nós precisamos sim respeitar, valorizar essa mulher que, principalmente na geração dela e algumas da minha geração também, estão lá firmes e fortes, tomando as rédeas da casa. Muito obrigada, querida. Obrigada também. Adelaide, você é jornalista, né, Adelaide? Como é que foi, Adelaide, assumir a presidência de uma TV há 8 anos, porque há 8 anos as mulheres ainda eram muito discriminadas, ainda são até hoje, né? Mas há 8 anos era muito mais difícil, né, você romper com essa barreira aí. Eu acho que a dificuldade ela é diária. E a gente tem que, na verdade, é um desafio que está posto e você tem que mostrar que você é capaz, porque nós somos, definitivamente nós somos, né? Ninguém tem dúvida disso. E assim, eu tenho esse compromisso, essa missão, gosto muito de executar, mas é interessante porque a gente está falando aqui de respeito. Quando eu ouço uma dona de casa, eu vou ouvir uma taxista e, na sequência, uma advogada, a gente está falando de respeito. E que eu acho que as mulheres, definitivamente, você pode casar ou não casar, essa é uma decisão sua, ter ou não ter filhos, né? Você pode ter um companheiro ou uma companheira, isso precisa ser respeitado. Eu acho que essa escolha precisa ser respeitada pelo outro. Você não pode diminuir o outro porque ele tem uma escolha diferente da sua. Então, isso é fundamental. Eu trabalho numa equipe que tem muitas mulheres, isso é muito bacana, né? Mas a gente é muito parceira também dos homens, né? E eu acho que essa construção de sociedade, ela realmente é muito mais interessante quando ela é construída por homens e mulheres que se respeitam, que conseguem trabalhar juntos, que conseguem construir uma sociedade que definitivamente vai ser com menos preconceito, com menos machismo, né? Com menos arrogância, quando você está trabalhando com uma equipe afinada, mas que pensa dessa forma. Então, eu acho que quando a gente está no trabalho, é muito bacana essa mistura, né? Esse é o nosso desafio diário. Algumas mulheres até acabam se especializando mais do que alguns homens
e, no entanto, o salário nem sempre é o mesmo e quando é tão capacitada, nem sempre ganha mais do que o homem. Você, como jornalista, principalmente, deve ver isso com muita frequência. Né? Infelizmente, você ainda tem muitos indicadores que apontam isso, né? Em que você tem, principalmente na iniciativa privada, em que, às vezes, as pessoas, um homem e uma mulher que exercem exatamente o mesmo cargo, têm as mesmas responsabilidades e competências, a mulher ganha um pouco menos. E eu acho que você, nesse sentido, tem que brigar, sim. Né? E aí a gente tem as instituições jurídicas, né? Você tem Supremo, você tem... hoje está todo mundo nas redes sociais colocando isso, as associações, porque é óbvio que você tem que minimizar essas diferenças que, infelizmente, ainda fazem parte do mercado de trabalho. Tem muito a ser conquistado? Definitivamente tem sim, Cíntia. A gente ainda tem muitas conquistas, mas eu acho que você já consegue ver mulheres em alguns cargos, né, de liderança, em alguns cargos administrativos, e começa a diminuir, mas a gente não pode dizer que já está tudo resolvido. Ainda tem muita coisa que pode ser mudada. Você vê que uma das coisas assim, que eu acho incrível é na política você ter tantos cargos políticos e tão poucas mulheres assumindo esses cargos políticos, né? E você, Luca, menina, que demais! Me conta como é o nome das divas? É a Associação Divas Táxi, de Belém. Divas Táxi. E como é que foi que surgiu essa ideia de você ser uma motorista profissional, uma motorista de táxi? As mulheres várias mulheres trabalhavam em outras associações e cooperativas. E todas tinham um sonho de trabalhar juntas e um grupo se mobilizou e começou a convidar as mulheres que trabalhavam antes separadas, se juntaram e se uniram Mas fundaram você, especificamente você, Luca, como foi? Um dia você acordou e disse, você é motorista de táxi? Ou Não, você trabalhou eu fui essa levada ideia? pela situação. O meu pai era taxista e eu estava precisando de uma oportunidade de renda e era o que eu sabia fazer. Eu sabia dirigir, eu não só dirigia o fogão, eu dirigia muito bem. E eu gosto muito do trânsito. Inclusive, as pessoas costumam falar que o trânsito é caótico aqui em Belém e estressante, mas nós, taxistas, mulheres, nós somos muito calmas. E a gente até gosta do congestionamento e acalma a gente. É uma terapia para a gente. Mas me fala uma coisa, Luca. Aí você resolveu ser taxista pela história familiar já, você achava legal. Você não teve medo de assédio, de homens, de ladrões? Ladrões, sim. Inclusive, a nossa associação, eu até comentei, nós tínhamos 20 mulheres, hoje nós temos apenas 8. Falta mulheres para a nossa associação, porque nós temos muitos clientes e a gente deixa de atender por falta de motoristas mulheres, porque algumas já foram assaltadas e decidiram abandonar a profissão, devido à falta de segurança mesmo. Olha só, gente, uma profissão de risco, mas é uma profissão linda e que certamente... Olha, eu tenho muito orgulho. A primeira vez que eu vi uma motorista mulher, eu achei o máximo. Olha a doutora Letícia como está linda também, gente. Essa mulher é de fibra também, danada, né, doutora Letícia? E como é que você foi parar nessa comissão que é tão elogiada? Como foi para você assumir? É uma história de amor. É uma história de amor, antes de tudo, né? Uma história de prazer, de amor. Porque trabalhar com idoso, você tem que gostar. E é realmente um trabalho que eu me identifico muito. Saber escutar, saber ouvir, acolher e trazer palavras de incentivo para essas pessoas que já passaram por tantos sofrimentos na vida, né? Desafios. E é esse o nosso propósito na Comissão do Idoso. Ouvir essas pessoas e cada vez o número maior de idosos nos procurando, pedindo esclarecimentos sobre seus direitos, sabem dos seus direitos, mas muitas vezes eles ficam inibidos de procurar os órgãos competentes. De que forma eu posso resolver o meu direito, uma ação na justiça? Então, eles se sentem acolhidos e fortalecidos na comissão. Doutora Letícia, e durante muitos anos também, o direito ele foi majoritariamente masculino.
né? É verdade. Hoje, quando chega um idoso, principalmente o homem idoso, eu não digo mulher idosa porque acaba se identificando mais, mas quando o homem idoso chega para falar sobre os direitos dele, você consegue perceber algum tipo de preconceito também ou não? Não, o que a gente percebe assim é que a mulher idosa, acredito que pela própria história, né, da nossa cultura, a mulher ela vai à luta, o homem idoso ele tende a se acomodar. Então nós recebemos muitas demandas na OAB de mulheres idosas. Temos sempre a oportunidade de realizar eventos na instituição e a gente percebe o número, 80% das pessoas que participam de idosos são mulheres. Querem esclarecimentos, querem conhecimento, querem tirar dúvidas. Isso é muito bonito. Empoderamento da mulher idosa também, né, doutora Letícia? Verdade. E você, Madalena, como foi para surgir aí pelo mundo inteiro cantando? Eles te respeitam, os homens te respeitam, como que é na arte? Porque a gente está falando de profissões do dia a dia, né? E na arte talvez isso seja mais difícil ou mais fácil? Eu vim de uma família em que a minha mãe encorajou muito a gente a ser mulheres lutadoras. Nós não fomos criadas para ser bibelô, nenhuma das minhas irmãs. Nós não frequentávamos salão, nós éramos até meio masculinizadas, porque na minha casa a gente tinha que ser lutadora. E a minha mãe ensinou, junto com meu pai, a sermos fortes e lutadoras. Quando eu me decidi ser artista, eu ainda era muito jovem, né? Então a gente vai se deparando com várias situações, né? Existe cantada, existem várias coisas que as mulheres, né, sofrem, e no meio artístico a gente tem um bocado de coisa interessante acontecendo, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que é a postura da mulher ou a postura do homem, do ser humano, que vai determinando o caminho que a pessoa vai seguindo. Então, situações sempre vão acontecer com todos nós, né? Situações engraçadas, situações interessantes, às vezes duvidosas, mas é como a gente se coloca, como a gente leva a nossa vida, que vai determinar, muitas vezes, se você vai tomar um caminho ou outro. Eu, graças a Deus, já vim de uma família empoderada, né? Então, já segui trilhando aí o batalho, né? E a gente vai vendo, né? A gente vai lutando, né? Quando eu era jovenzinha, que eu era recém-formada e estava na residência médica, eu estava lá no hospital atendendo e chegou um homem, um senhor idoso, e estava eu e o enfermeiro. E ele virou para mim, e o enfermeiro se distanciou um pouquinho, ele virou: "Ei, mocinha, chama lá o doutor, eu quero falar com o médico." Na hora eu fiquei: ai, que raiva, eu sou a médica, e ele sempre, porque é o homem, né? Mas aí eu falei: não, querido, sou eu a médica. Depois ele virou e foi embora, ele não queria uma médica, ele queria o médico. Aí ficou para minha vida essa história, eu falei: gente, que coisa, né? Mas falando sobre o empoderamento e sobre as mulheres, é muito legal a gente ver, doutora Letícia, as mulheres tomando frente e tomando posse desse empoderamento do idoso, porque muitas vezes as mulheres idosas de hoje, na sua juventude, foram muito discriminadas e não tinham voz ativa. Então, a gente vai assistir agora uma matéria muito legal, mostrando o empoderamento da mulher idosa hoje, tomando frente não só das coisas de casa, mas tomando frente também de atividades externas. Vamos assistir juntas, então. Envelhecer com autonomia. Essa é uma conquista muito importante entre os participantes do programa Viver Mais. Essa independência vai das coisas simples até, por exemplo, decidir realizar um evento. No calendário dessa turma tão alegre, o primeiro evento do ano foi um animado chá, inteiramente organizado pelos idosos. E isso é uma coroação, para mim, de um trabalho maravilhoso que elas se permitem realizar. Cuidadosas, elas planejaram tudo com antecedência. Nós começamos a organizar em novembro e não dá trabalho nenhum, ao contrário, a gente faz com muito prazer,
E graças a Deus que dá tudo certo. Para abrir a festa, primeiro eles receberam a padroeira do Pará. E agradeceram a Deus pelo encontro. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Salvador, Jesus Cristo, muito obrigado. E na sequência, muita música, dança e muita alegria. O sucesso do evento se traduz em felicidade para as organizadoras. É uma imensa satisfação estarmos sempre envolvidos com eventos, né? Porque gostamos, mas nós não fazemos nada só. Falando com todos nós que participamos deste projeto. Isso para nós significa a felicidade. Empolgadas, elas já pensam em voos maiores. Tudo que nós fizemos aqui foi pouco. A gente gostaria de fazer uma festa mais belíssima, mas essa foi boa. Para o ano, se Deus quiser, nós já temos mais experiência e vai ser bem melhor do que esse. Talvez até no hangar, quem sabe, né? Mas até aqui o sentimento é de dever cumprido. É um imenso prazer, uma alegria muito grande no fundo do coração que a gente sente. Muito obrigado a todos que colaboraram também. Eu fico muito orgulhosa de vê-las produzindo sempre e com autonomia, com independência. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade de vê-las vivendo realmente o empoderamento do idoso. Ai, gente, assim, me emociona muito. Não só a homenagem que elas fizeram, que elas prepararam, mas ver que elas têm autonomia, independência, força e são empoderadas, sabe? Porque imagina, se a gente passa tudo isso que a gente passa antes de completar os 60 anos, depois que a gente completa 60 anos, a coisa piora muito. E elas são um exemplo de vida e a minha realidade do dia a dia. Eu tenho muito orgulho de vocês, minhas idosas empoderadas, minhas mulheres poderosas. Muito obrigada, foi uma homenagem linda, mas a principal homenagem é essa daí. Vocês, donas das próprias vidas, donas das vontades e realizadoras. Muito obrigada e obrigada por esse presentão que é vê-las ativas, felizes, como vocês. E eu queria saber, né, de cada uma de vocês, o que vocês sentiram assistindo esse vídeo. Você estava lá, né? Sim, foi muito linda. Cíntia, isso aí é um reconhecimento delas em função de você mesma, do trabalho que você faz, do trabalho de Viver Mais. Sou fã bastante desse programa, não por você ser minha sobrinha, mas porque o programa tem conteúdo. Isso para mim é muito importante. E elas são mesmo guerreiras, cara. Muito guerreiras, elas. Quando chegar na idade delas, eu estou para chegar. Eu vou realmente ser igual, até pior. Eu acho que é muito bacana o que a gente vê nessa reportagem, esse protagonismo, né? Esse empoderamento. A gente pode encontrar outra terminologia também, em que você não tem a idade para que você tenha as rédeas da sua vida. E, obviamente, quanto mais velho, muitas vezes, se ela não teve a oportunidade com 30, com 40 anos, mas dizer que cheguei aos 60, cheguei aos 70, e sim, posso ser essa mulher empoderada, posso ser essa mulher protagonista, posso tomar conta da minha vida, né? Posso organizar a festa, posso organizar a viagem, posso organizar o meu dia a dia. Isso é muito bacana. E depender cada vez menos dos outros. E depender dos outros não quer dizer que você não tem a afetividade, a empatia alheia, mas, né, decidir isso. O depoimento da Madalena, há pouco, é muito bacana quando ela fala que veio dessa família empoderada, de uma mãe empoderada, né, de uma mulher que ensinou. Eu acho que esse é o nosso dever como mulher, que a gente possa ensinar as nossas meninas, desde muito cedo, que elas se transformem em mulheres maduras e depois mulheres, né, mais experientes, cada vez mais donas de si. Isso é super importante. Eu acho que esse é o dever de casa de todo mundo, de mãe, de tia, de filha, mas também de pai, de irmão. Eu acho que esse é o nosso dever de casa. Eu acho que essa reportagem mostra um pouquinho isso, é bem bacana. Eu achei muito lindo mesmo, porque mostrou que a idade não é limite para nenhuma mulher, porque quanto mais idosa ela se torna, mais experiente também ela traz com ela.
E foi um exemplo para todas as mulheres. É lindo, mostrou a capacidade que nós temos, que nós vamos chegar lá adiante, mais capacitadas ainda. Foi exemplo de organização. É realmente emocionante. Eu fiquei, né, com lágrima nos olhos. E o que ficou de mensagem aí foi justamente essa manifestação de carinho, de amor, de gratidão, né? Isso demonstra a felicidade delas, dessa reconstrução, dessa perspectiva, dessa nova paisagem que elas enxergam ali adiante, de fazer um evento desse e já projetando, se programando para o próximo evento. Isso nos deixa assim inspirados, né? Inspirados porque elas estão nos dando lição de vida, né? Lição de vida e de experiência, e que a gente só tem mesmo que se espelhar nessas pessoas, né? Para sermos felizes. Parabéns. É isso mesmo. Olha, eu fico pensando assim, quando eu vejo uma manifestação tão maravilhosa de mulheres falando sobre a sua vida, falando sobre a sua luta, eu fico pensando que são pessoas de algumas gerações atrás, né, em que não se falava a palavra empoderamento, não se falava de feminismo, não se falava de direitos, né, só se falava de deveres. Então, essas mulheres, elas foram as pioneiras, abriram as portas para que nós possamos usufruir um pouco dessa liberdade. Então, eu digo muito obrigada. Se hoje nós decidimos o que a gente quer, foi porque mulheres bravas, guerreiras vieram antes da gente, lutadoras e camiabas. E, enfim, como você, meu amor, que tem um projeto tão lindo, que Deus vos abençoe e que você continue nessa luta, que na verdade não é luta, é uma conquista, né? Então, muito, muito, muito lindo, e que continue, né, o viver mais. Sabem, meninas, eu não sei se vocês observaram, mas vocês viram como elas estão lindas, todas maquiadas, todas arrumadas, e elas fizeram, era uma mini festinha de carnaval, enfim. E eu achei linda a maneira como elas estavam todas elegantes, sabe? Isso é ímpar, porque quando que a mulher se arrumava desse jeito, quando elas eram jovens, né? Exatamente isso. E eu também quero dizer para vocês que a gente vai fazer uma homenagem agora, continuar a nossa homenagem com a querida Madalena. Eu quero agradecer cada uma de vocês, dizer que Deus continue abençoando grandemente o ministério de cada uma, né? Cada uma na sua escolha, no seu trabalho, no seu ofício. E vamos curtir um pouquinho aqui da Madalena. Quero deixar um beijo aí para minha produção, que também tem mulheres poderosas, a Cleo, a Luciana, a Sueade. Gente, é maravilhoso trabalhar com vocês, minhas meninas super poderosas do programa Viver Mais. E eu quero contar para vocês também que, assim como a Madalena, quando eu era adolescente, minha mãe sempre dizia: filha, estuda, tem a tua profissão, que é para você nunca depender de ninguém. Então, eu agradeço os cumprimentos de todas vocês e quero dizer que eu sou fruto dessa criação empoderada também. E como minha mãe morreu muito jovem e fiquei eu e mais 2 irmãs e agora eu tenho uma filha, eu sempre procuro levar isso para elas, sabe? Que vocês precisam ter suas próprias vidas. E, para mim, uma das coisas mais legais é ver a minha filha, que está completando essa semana 16 anos, tão doce, tão meiga e tão empoderada. Rafa, você é um orgulho para a mamãe. E é isso, gente. A vida é assim. A gente tem sempre que lembrar que muito mais importante do que acrescentar dias às nossas vidas é acrescentar muito mais vida aos nossos dias. Vida com música linda como a da Madalena Liverte. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mon amour, de tous les jours, ça me quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi.
Viver Mais. Oferecimento: Hospital Cíntia Charone.